Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, foi publicado originalmente em 1881, em forma de folhetim, e marca didaticamente o início do período literário do realismo no Brasil. Em seus 160 capítulos, alguns dos quais possuem apenas uma linha, ou, em alguns casos, nenhuma, conhecemos a vida do arrogante e entediado Brás Cubas. Um defunto autor que, ao morrer, sente-se livre para confessar descaradamente a banalidade da sua existência e da classe social burguesa a qual pertencia. O tom de ironia é deliberado desde o início do livro, a começar pela dedicatória, feita aos vermes que roeram suas frias carnes. Segundo o ensaísta Roberto Schwartz, esse romance é um show de imprudência e de provocações ao leitor, que variam das piadinhas até as profanações, ao comparar, por exemplo, sua obra com o Pentateuco bíblico. A construção do romance se dá através de muitas características das obras realistas de Machado: a digressão, o fluxo de consciência, a ironia, a intertextualidade e a metalinguagem. O protagonista, morto, está constantemente conversando com o leitor, seja para explicar a sequência narrativa, provocar ou até mesmo tentar explicar o motivo das suas atitudes em vida. Essas intromissões, quase sempre inoportunas, são atribuídas pela crítica tanto como regra de composição narrativa do autor, como empréstimo dos escritores ingleses, como Laurence Sterne. Outra característica desta obra, que possivelmente causou estranheza ao público leitor da época, é sua narrativa não linear. A obra inicia com a morte, no enterro do personagem, que é acompanhado por somente 11 pessoas. E então, somente no quarto capítulo, após o nascimento de Brás Cubas, segue uma sequência cronológica e confortável para o leitor. Cubas, antes de morrer de pneumonia, estava trabalhando em um emplasto, que segundo ele, seria a cura da hipocondria, o emplasto Brás Cubas. O charlatão, na verdade, não tinha a menor ideia de como iria fazer esse suposto remédio. Mas podemos observar nesse trecho da narrativa a finalidade capitalista acima do bem comum, pois o que ele queria mesmo era ver seu nome em uma embalagem comercializada pelo mundo inteiro. Sua infância, segundo ele próprio, foi marcada pela malvadeza. Foi uma criança indiscreta e egoísta. O menino escravo, Prudêncio, de mesma idade de Brás Cubas, servia de cavalinho com arreios na boca e era chamado de besta. Além disso, Cubas também agredia as escravas da casa e mentia para que elas fossem castigadas. Torna-se, então, um jovem que vive de sua posição social aristocrática e de sua aparência, e suas características mais marcantes são as constantes transgressões morais e arrogância. Algumas passagens da narrativa mostram o tipo de pessoa que Brás Cubas se tornou na vida adulta. Sua primeira namorada foi Marcela, uma espanhola vivida, linda e aproveitadora, que trocava bens materiais pela sua companhia. Em sua casa, Marcela tinha joias, prataria, louças e presentes, todos ganhos de homens com quem se relacionava. Não foi diferente com Brás Cubas, que a encheu de joias para desagrado do seu pai, que sabia de sua fama de cortesã. Por conta de todo o dinheiro que ele estava gastando com essa moça sem futuro, o pai decidiu então enviá-lo para Portugal, para fazer faculdade em Coimbra. Cubas admite que estuda mediocremente e consegue um diploma mesmo sem assistir às aulas ou estudar. Acaba voltando para casa por conta da morte da mãe. O único momento da narrativa em que não percebemos o cinismo desse personagem, e ele parece realmente magoado com o ocorrido. Passado um tempo, sempre sem fazer nada, pois é uma pessoa que não trabalha e não tem nenhuma outra ocupação além de frequentar restaurantes e eventos sociais, seu pai vislumbra para ele um grande futuro e o convence a casar-se com uma moça cujo pai tem muita influência, podendo encaminhá-lo para uma vida profissional na política, o que daria muito prestígio à família. Ele então conhece Virgília e apaixona-se por ela. O que aconteceu
é que ela preferiu se casar com um rapaz chamado Lobo Neves, que já tinha uma carreira política e prometeu-lhe o título de baronesa. Passados alguns anos, Virgília e Brás iniciaram um romance, ela cometendo adultério e ele enganando Lobo Neves, cuja casa frequentava como amigo. A partir desse romance, Machado constrói um dos capítulos mais inovadores da época para relatar um encontro sexual entre os dois. O capítulo 55, chamado O Velho Diálogo de Adão e Eva, não possui nada além de pontos de exclamação, reticências e os nomes de Virgília e Cubas, sendo proferidos por ambos, sem nenhum diálogo, deixando para o leitor tentar compreender o que se passa na narrativa. O relacionamento com Virgília acaba quando Lobo Neves, desconfiado depois de receber uma carta anônima, decide mudar-se e aceitar um cargo novo de ministro. Cubas até pede para ela deixar o marido, mas Virgília novamente, vislumbrando os títulos e a ascensão social, e decide abandonar o amante. Não se sabe como, mas Brás Cubas se tornou deputado. E como toda sua vida, sua passagem pelo Congresso foi medíocre, não tendo servido com dignidade em seu cargo. Em sua única proposta, defendeu a necessidade de se diminuir o tamanho dos chapéus dos funcionários da Guarda Nacional. E foi só isso mesmo que fez em todo o seu mandato, o que lhe custou a cadeira. Oficialmente, nunca tendo trabalhado um dia sequer na vida, já depois de 50 anos, resolve fazer caridade, com a intenção de ser bem visto pela sociedade. E depois de alguns anos, se cansa do que ele diz ter sido a fase mais brilhante da sua vida. E mais ao final da obra, para concluir, surge o capítulo das negativas, para explicar o que ele não conseguiu fazer durante a vida, como alcançar a celebridade do emplasto, ser ministro, conhecer o casamento e comprar o pão com o suor do próprio rosto. E enfim, percebe-se que Brás Cubas viveu uma vida vazia, mas que mesmo assim teve a ousadia de contá-la em um livro após a sua morte. É importante ressaltar que nesta obra, Machado trabalhou as características das personagens secundárias para retratar a elite carioca e as classes sociais do primeiro e segundo reinado. Todas as personagens, com exceção da sua irmã Sabina, tentam de alguma maneira ascender socialmente ou valer-se das amizades e do prestígio para acumular mais e mais patrimônio.